A gente vai conversar agora aqui na Band News FM com o economista e sócio fundador da Interb Consultoria Internacional, Cláudio Fristac. Obrigada por nos atender. Professor, como vai? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos veem, que nos ouvem. Né? A gente começa essa conversa perguntando justamente qual o cenário, né? Como é que o senhor avalia esses dados divulgados pelo IBGE? Olha, na realidade os dados são claramente positivos, no seguinte sentido. A taxa de desemprego caiu, o rendimento médio aumentou um pouco em relação ao trimestre anterior, né? E a massa de rendimento também dos trabalhadores, no seu conjunto, também subiu. Então, isso aí, você olha as estatísticas, eu acho que, em princípio, estamos falando, obviamente, de 30 de novembro. Esse é o PNAD, que se diz a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, que se encerra em 30 de novembro. Então, nós estamos olhando o passado, evidentemente, que é o normal. É assim que você não consegue enxergar o dia de hoje, digamos. Não? Agora, o lado não tão positivo é que nós continuamos com uma taxa de subocupação, que é a soma dos desempregados, mais aqueles que gostariam de trabalhar mais, mas não conseguem, o número de horas ainda é insuficiente, muito elevado, né? Da ordem de 18,9% da população economicamente ativa, da chamada PEA. Então, a taxa de desemprego hoje é 8,1%, esse é um desempenho no mercado de trabalho muito positivo, mas nós temos ainda muita gente subocupada. Desocupada, 8,1%, mas nós temos ainda mais de 10% da nossa força de trabalho subocupada. Então, é um problema, mas é um problema que diz respeito à informalidade, diz respeito à nossa estrutura produtiva, enfim, eu acho que tem uma série de fatores que a gente pode indicar por que nós temos uma taxa ainda de subocupação tão elevada, né? E, professor, boa tarde para o senhor. O senhor falou da informalidade, né, que foi um número que variou muito pouco, né, na PNAD, e há também aqueles que desistem, né, de procurar um emprego. Essa foi uma taxa que variou bastante, caiu quase 5%, né? Embora a gente esteja olhando para o passado, esse tipo de dado, ainda que pequeno, pode indicar que, no geral, as pessoas estão mais otimistas em relação a isso? Eu te pergunto, colocando um outro dado dessa pesquisa também, porque o número de empregadores não mudou muito, né? E aí eu queria que o senhor fizesse essa análise. Se o número de empregadores é praticamente o mesmo, né? Como que essas vagas foram criadas, por que elas foram criadas, né? Da onde vieram essas vagas, esses postos de trabalho, para diminuir não só o número... a maneira como o mercado de trabalho funciona é à medida que bem, vamos lá, eu acho que o que está por trás da economia do mercado de trabalho é o crescimento da economia, é o dinamismo da economia. E a economia, no ano passado, em 2022, ela progressivamente, por uma série de circunstâncias, ganhou um impulso. Tá? No início, por conta da nossa reabertura, né? Com o fim dos aspectos mais graves da pandemia. Depois, eu acho que você teve um impulso muito grande vindo do governo diretamente, até por conta do ciclo eleitoral. Vamos chamar isso um impulso fiscal. Enfim, e também é verdade que as exportações nossas e, consequentemente, o preço das commodities e o volume exportado e o valor exportado também foi muito benéfico e tudo isso empurrou a nossa economia. Nós estamos fechando o ano, nós não sabemos ainda exatamente quanto que vai fechar, né? O IBGE que divulga, mas possivelmente nossa economia deve ter crescido em torno de 3,2%, talvez 3,3% o ano passado. Isso daí empurrou o mercado de trabalho, sim. E ao empurrar o mercado de trabalho, mais oferta de emprego, muita gente que tinha desistido, e que é muito comum nas situações muito difíceis, alguns desistem, voltaram ao mercado de trabalho. E o número de ocupações por unidade produtiva, numa recuperação, na medida que a recuperação ganha força, ela tende a aumentar. Num primeiro momento, os empresários, as empresas, são um pouquinho mais conservadoras.
Depois, num certo ponto, quando a recuperação ganha credibilidade, passa a aumentar, então, o número de pessoas sendo contratadas. Na verdade, existe até uma certa simetria, né? Com a recessão de 2014, o mercado de trabalho começou a piorar. Ele não piorou instantaneamente. Demorou cerca de 2 anos e meio entre meados de 2014, mais para o final de 2014, e o pico do desemprego em 2017, se eu me recordo, em março de 2017. Então, de novo, os empregadores também eles são conservadores na demissão, porque você investe na pessoa, não é simples recontratar se efetivamente você talvez tenha feito uma aposta errada, se demitiu quando não deveria ter demitido, a economia voltou, etc. Então, você tem um processo de inércia nos dois sentidos, tanto no sentido de demissão, quanto no sentido de recontratação. O que a gente está observando agora, principalmente a partir do segundo semestre, é os empregadores, as empresas, os empresários, digamos assim, confiarem mais, isso é o que mostrou 2022, na recuperação. Agora, obviamente, em 2023, estamos ainda num grande ponto de interrogação, né? No primeiro trimestre de 2017, a taxa bateu quase os 14%. Né? Exatamente. Chegou ao pico. Uhum. Mas é importante dizer o seguinte, as coisas não acontecem instantaneamente. E é natural que não aconteça. Se você se coloca na posição de um empregador, você não vai simplesmente tomar uma decisão estapafúrdia de começar a demitir todo mundo. Até porque você investiu nessas pessoas. Não é simples. Infelizmente, uma parte do nosso desemprego se explica pela problemas de capacitação ou qualificação da nossa força de trabalho. E muito, muito comum que os empregadores sejam obrigados, na verdade é bem comum, a investir. E ao fim e ao cabo, você tem uma força de trabalho melhor do que quando você admitiu originalmente. Então, é natural que você pense 3 vezes antes de demitir. Você só demite quando basicamente você está desistindo, digamos assim, da recuperação da economia. É isso que se viu no passado e agora nós estamos vendo o movimento inverso, né? E o empregador também tem acertos a fazer na hora da demissão, no caso de CLT, né? Quando a gente está falando, então tem esse gasto também. Em relação à renda, que eu citei no início da nossa conversa, o rendimento médio real, segundo esses dados divulgados pelo IBGE, esse rendimento teve um aumento de 3% em relação ao trimestre encerrado em agosto, foi estimado em R$ 2.787. A massa de rendimento real, habitualmente recebida pelas pessoas ocupadas, também cresceu nessas comparações. E quando a gente pega dados da pesquisa, o rendimento médio real habitual cresceu nas categorias construção, transporte, armazenagem de correios, alojamento e alimentação, administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana, serviços sociais também. O que a gente pode avaliar desses dados em relação à renda e fazer estimativas também, né, perspectivas aí, a partir de agora, um cenário de 2023, com mudanças no governo também, de olho na atual economia do país? Olha, eu vou fazer uma afirmação que pode chocar algumas pessoas que estão nos vendo, ouvindo, né? Nós estamos próximos do pleno emprego no Brasil. Você pode dizer, poxa, Cláudio, como pleno emprego? 8,1% da nossa PEA, da população econômica ativa, desempregada. 18,9% das pessoas subocupadas, né, quando você soma. Como é que nós podemos estar próximo do pleno emprego? Em que sentido nós estamos próximos? Em primeiro lugar, eu acho que existem muitos setores que não conseguem preencher as vagas nesse momento. Isso porque existe uma espécie de, como a gente diz, uma assimetria entre, de um lado, a demanda de força de trabalho, a demanda por pessoas qualificadas, com pessoas com certo nível de qualificação, de profissionalização, e a oferta. Isso é uma coisa muito ruim, é um desperdício enorme. Você tem gente que gostaria de trabalhar, mas não estão qualificados. Mas ao ponto que a defasagem é suficientemente grande que o empregador não aposta nessas pessoas. Então, nós temos um problema hoje, é que você começa a ter uma pressão
em certa medida, sobre a inflação a partir do mercado de trabalho, exatamente porque essa desarticulação, de um lado, de pessoas que gostariam de trabalhar, mas não estão achando vaga, porque muitas das pessoas realmente não têm a qualificação necessária, e de outro, muitas áreas, por exemplo, na área de infraestrutura, você tem muita demanda de gente qualificada, não necessariamente engenheiros com 20, 15 anos de experiência, não é isso. Estou falando de técnicos e profissionais. Eu acho que o nosso país tem uma distorção em termos de qualificação, em termos de formação. Quando você compara com a média dos países da OECD, países desenvolvidos, alguns também em transformação, Chile, México, etc., um número muito baixo, cerca de 8 a 9% dos nossos trabalhadores são egressos, basicamente cursos profissionalizantes, cursos técnicos, enquanto nesses países, Alemanha, Chile, México, a média é acima de 30%. Então nós temos esse problema, um problema de desarticulação no mercado de trabalho. Isso gera uma situação que é quase paradoxal. Nós temos muita gente desocupada, muita gente subocupada e ainda assim estamos batendo no que a gente chama de uma taxa de desemprego próximo ao que se poderia, sem pressionar a inflação. Nesse momento, na verdade, já está pressionando um pouquinho. Enfim, então é uma situação muito triste, esse paradoxo que a gente enfrenta, né? Quando o senhor diz sobre esse nível de qualificação, chama atenção aqui na pesquisa que os setores com maior contratação envolvem atividades nos setores de informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais, administrativas, além de que eu tinha comentado agora há pouco, né, transporte, armazenagem, correio, e outras atividades, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais. Até quando a gente fala do ingresso da tecnologia em várias profissões, né? Quem é um pouco mais avesso a essas modernizações, digamos assim, quando a gente fala, por exemplo, do agro, a gente está falando de tecnologia, né? Exatamente. Quando você vai colocar novos investimentos em vários setores antes nem imagináveis, né? Hoje um operador de um trator, não é apenas um exemplo, que anteriormente era algo aparentemente simples, tinha muita responsabilidade. Quando você está falando no agro, a pessoa tem que ter bastante qualificação. Tem que ter certamente tem que ter uma noção razoável, enfim, das chamadas tecnologias de informação e comunicação. Tem que poder ler manuais com uma certa complexidade. Então, hoje, realmente, o mercado de trabalho está em transformação. E esse processo vai acelerar nos próximos anos. E o nosso sistema educacional ele ainda não se adaptou a esse novo mundo, né? Nada contra, claro, as pessoas, é importante ir para a universidade, etc. Mas uma boa parte dos nossos cursos universitários, de fato, acabam não funcionando para preparar as pessoas para o mercado de trabalho e para as exigências atuais do mercado de trabalho. Então, eu acho que esse é um problema do atual governo e dos futuros governos. Nós temos que transformar nosso sistema educacional de tal maneira que as oportunidades atraentes que existem no mercado de trabalho sejam correspondidas com a formação técnica e profissional, que hoje ainda é realmente muito limitada, né, em termos numéricos e também, em certa medida, em termos qualitativos, mas fundamentalmente em termos numéricos. Nós temos um sistema de formação profissional, Senai, etc., muito interessante, tá? Mas bastante limitado em termos quantitativos. Não corresponde às demandas que hoje você tem no nosso mercado de trabalho. O professor falou, né, que é problema do atual governo, dos futuros e dos passados, porque há muito tempo a gente discute isso, né? O desemprego em alta, mas a falta de mão de obra qualificada também. Professor, eu queria falar sobre um outro assunto, e que é um assunto quente, e como que, e ouvir do senhor como que essas coisas conversam, né? Hoje o presidente Lula se reuniu com centrais sindicais e tal, e são dois assuntos agora na área econômica que estão mais como que eu vou dizer? Evidência. Em evidência. Tá bom, assim, que é a questão da taxa do imposto de renda, né? Isso vai afetar
muita gente, se de fato passar a reforma do imposto de renda, é algo que se discute há muito tempo, mas a questão também da criação desse grupo interministerial para a política de valorização do salário mínimo. E aí a gente está falando diretamente sobre isso, né? Sobre emprego, salário, empregadores. Como é que hoje os economistas estão reagindo a essas primeiras movimentações, né, do atual governo? E como o senhor falou, quando a gente olha a PNAD, a gente está olhando para o passado, mas quando a gente olha já algumas medidas mais incisivas e práticas de um governo atual, a gente consegue projetar meio que o futuro. Queria saber a opinião do senhor, primeiro em relação a essa questão do salário mínimo, se sobrar tempo, para a gente falar também dessa questão do imposto de renda, da reforma do imposto de renda, que é algo também que há muito tempo é discutido, né? Olha, em relação ao salário mínimo, evidentemente, todo mundo acha que o salário é baixo, necessita aumentar, etc. O problema é como fazê-lo de tal forma que os entes federativos, começando pelos municípios, mas também os estados e, eventualmente, o próprio governo federal, que muitas de suas despesas são indexadas ao salário mínimo, consigam pagar sem você restringir a um ponto a sua margem fiscal, digamos assim, que você poderia estar contratando uma crise fiscal um pouco adiante. Então, essa não é uma questão simples, é uma questão que tem que ser debatida, mas eu acho que o mais importante é a sociedade tomar ciência, digamos assim, dos custos e benefícios de você ampliar, aumentar o salário mínimo rapidamente. Eu acho que o presidente Lula, eu acho que ele tem um pouquinho ainda na sua cabeça, digamos assim, na sua consciência, o desempenho que ele teve lá atrás e que teve aumentos reais de salário mínimo bastante significativos. Mas é importante que se diga que ele também, a partir de 2004, em particular, e certamente até 2009, depois teve a grande crise, etc., pegou uma seara muito positiva. Você teve um boom de commodities, uma expansão da demanda e do preço de commodities, que facilitou muito a vida fiscal do nosso país, porque isso ampliou muito a base tributária. Enfim, ou seja, você carreou recursos para o Estado, para o governo brasileiro, em todas as instâncias, enfim, seja sua forma de royalties, no caso dos estados, seja a forma de vários impostos para o governo federal. Isso possibilitou você continuar a gastar um pouco mais e, particularmente, ter ampliado o salário mínimo sem ter contratado uma crise fiscal. Nós não estamos vivendo esse momento nessa seara, né, digamos assim. Pelo contrário, muitos economistas globalmente olham esse ano de 2023, olham o desempenho da China, enfim, ainda que a China esteja se reabrindo, olham o desempenho da União Europeia, próprios Estados Unidos, estão pensando numa recessão. Recessão, obviamente, não é algo muito positivo para o preço das commodities. Em relação à questão do imposto de renda, de novo, você pode dizer, poxa, fazer uma isenção até 4 mil, 5 mil, é algo que é uma justiça social. Ou seja, é um elemento de justiça social relevante. Ok. Só que o custo disso, estimado, está em torno de 120 a 130 bilhões de reais, como é um gasto, digamos assim, permanente, ou você abrindo mão de receita permanentemente. De novo, a questão é saber como é que você compensa isso. Exatamente. Então, isso tudo gera muita incerteza, enfim, na nossa economia. Essa incerteza se reflete no aumento da taxa de juros, nós estamos observando isso, reflete também numa certa depreciação do real, e a dúvida que você tem hoje entre os agentes econômicos, enfim, e nós todos, de alguma forma, somos agentes econômicos. Pô. Afinal de contas, você investe ou recebe salário, de alguma forma, você está inserido no mercado. A dúvida é como é que você vai ter, esse ano de 2023, e nos próximos anos, as contas do nosso governo, enfim, refletindo uma estrutura com credibilidade, de tal maneira que você não vai arrebentar essas contas, porque nós já vimos esse filme antes, e esse filme não tem um final feliz. Enfim, ou seja, não está claro ainda, com todas essas promessas, essas indicações, se nós não vamos estar contratando uma crise fiscal ainda esse ano.
Enfim, é uma situação difícil, estamos no início do governo, eu acho que existe talvez um certo grau de insegurança por conta dos eventos do dia 8 de janeiro, e eu certamente espero que o governo e o presidente em particular não estejam, como a gente diz, comprando o presente e vendendo o futuro, né? Muito bem, quero agradecer demais a participação do economista, sócio fundador da Interb Consultoria Internacional, Cláudio Fristac, dando uma aula aqui para os nossos ouvintes. Obrigada pela atenção com a Rádio Band News FM. Uma boa tarde para o senhor, até a próxima. Olha, grato pela oportunidade também. Obrigado, professor.